Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que semanalmente entrevista grandes nomes ligados ao empreendedorismo, aos negócios e também à educação empreendedora. O nosso programa é gravado aqui, neste edifício histórico que é a sede da Associação Comercial de São Paulo, que há 128 anos defende o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. Também é uma iniciativa da Faculdade do Comércio de São Paulo, uma faculdade cujo foco é a qualificação do comércio, que é o setor que mais emprega no Brasil, e do empreendedorismo como um todo. A nossa convidada de hoje é um exemplo de justamente protagonismo feminino na educação, que é a nossa queridíssima Liliane Amicura. Professora Liliane, que vem desempenhando um trabalho incrível aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, está entre, agora eu vou realmente causar ciúmes entre os professores, sempre está entre as professoras mais admiradas, mais queridas e homenageadas pelos alunos. A Liliane, ela leciona várias disciplinas, mas o foco dela, a especialidade dela é justamente experiência do consumidor, pós-venda, atendimento ao cliente e gestão de equipes. Liliane, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Agradeço o seu tempo, agradeço a sua dedicação, tanto ao nosso programa como à faculdade. Como eu disse, você já é uma referência dentro aqui da nossa Faculdade do Comércio de São Paulo. E eu quero, na verdade, iniciar este programa, Liliane, justamente abordando o seguinte: você nos contar qual é a sua formação e qual é a sua trajetória, desde que você começou lá atrás como aluna CDF, que eu sei que você era, chegando até aqui. Bom, agradeço inicialmente por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo e poder passar um pouquinho da minha vivência, da minha formação acadêmica e profissional. E, na verdade, eu fiz administração na graduação, depois fiz uma pós-graduação em e-business de gestão empresarial, fiz também uma pós na área de educação à distância e depois eu fiz o mestrado em hospitalidade. E a minha formação profissional, já estive numa empresa pública, passei também por uma empresa de telecomunicações, na qual eu cuidei de uma equipe de técnicos, também cuidei das críticas e elogios da empresa, atuei também no desenvolvimento organizacional e assim fui trilhando por essa área de atendimento. Passei por uma outra área de telecomunicações, uma outra empresa de telecomunicações e lá também eu fazia parte do back-office do atendimento, treinava os atendentes, trabalhei com a comunicação e o endomarketing e aí depois eu fui para o Japão. Então eu até tenho uma experiência profissional no Japão, na linha de produção. Então aprendi, desenvolvi muito esses trabalhos operacionais que também me ajudaram bastante. E voltando para o Brasil, acabei trabalhando até com serviço gráfico, onde eu ia de porta em porta nos comércios, distribuindo o meu cartão de visita com os serviços gráficos que eu oferecia na época. E depois eu tive que tomar uma decisão, foi aí que eu mergulhei na área de educação. E hoje estou aqui com o projeto da FAC também em andamento. Muito bem, vocês puderam notar que a Liliane, antes de qualquer coisa, quando ela fala com um sorriso no rosto sempre, ela fala sempre com um espírito leve, e isso é muito importante no ambiente empresarial, tá certo? Por quê? Hoje se valoriza muito o que se chama de experiência do consumidor, o Customer Experience, né? E a Liliane mencionou que ela fez uma especialização em hospitalidade, tá certo? E hospitalidade é isso, é você saber bem atender, bem tratar, é você se aperfeiçoar no trato humano. Liliane, por que você escolheu essa especialização em hospitalidade? Como isso vem te ajudando na educação e no seu dia a dia?
Bom, escolhi hospitalidade justamente porque é um estudo do relacionamento entre as pessoas. E eu achei muito oportuno pela minha carreira profissional, por aquilo que eu gosto, que são de estar entre as pessoas. Então, acredito que o mestrado em hospitalidade me ajudou muito a pesquisar mais sobre essa questão de empatia, de relacionamento entre as pessoas, alteridade. E foi por isso que fui pesquisar um pouco mais a fundo. E assim, a hospitalidade ela não se resume à área de turismo ou à área de gastronomia apenas, mas não, em todas as vertentes, em todos os segmentos que existe o relacionamento entre as pessoas. Foi por isso que eu fui para desvencilhar um pouquinho mais do que é hospitalidade, mas voltada para a área de serviços, voltada para essa exploração no sentido comercial. E você, qual escola você cursou essa? Eu fiz o mestrado em hospitalidade na Universidade Anhembi Morumbi. Anhembi Morumbi. Isso. Muito bem. E Liliane, sobre aquilo que eu estava mencionando há pouco, que é a questão do pós-venda, a gente sabe que há um tempo atrás, o mercado, mas especialmente o comércio, não falava em pós-venda. Se preocupava em vender. O ato da venda quer dizer, toda a motivação de uma equipe era simplesmente vender, tá certo? Um produto ou no setor de serviços, vender um serviço. Mas de uns tempos para cá, criou-se muito essa cultura da fidelização, que mais importante do que vender é você fidelizar o cliente. Isso se dá com o pós-venda. Eu queria que você falasse um pouco, Liliane, para o nosso público, que são empreendedores, que têm o seu comércio, ou que são colaboradores também, que tem que se preocupar com isso, tanto quanto o dono, o colaborador tem que ter essa preocupação de melhorar cada vez mais a organização, a equipe, a empresa, para gerar fidelização no seu cliente. Queria que você falasse um pouco sobre isso e por que nós devemos nos preocupar cada vez mais com a fidelização, com pós-venda. Sim, sabemos que é muito importante, né, realizar as vendas e para o negócio crescer e ser bem sucedido, atingir seus objetivos. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos nos preocupar após a entrada desse cliente na nossa empresa. Não é só simplesmente vender todos os produtos, fazer uma bela apresentação comercial, mas e depois, se o cliente precisar de um suporte, de um atendimento de uma outra área que não seja comercial, porque ele não quer, de repente, comprar um outro produto, mas ele precisa de um suporte para o produto que ele adquiriu ou o serviço. Então, nós precisamos mesmo, de fato, ficar atentos ao pós-venda, que é a forma de atendê-lo após a entrada na empresa. Então, para que ele possa ter o contato com outras áreas, para que possamos prestar o apoio que ele precisa em várias necessidades que possam surgir no decorrer dessa compra. Sim. Após a compra e isso pode ser até uma porta de entrada para novas aquisições, para novas vendas. Então, o quanto mais nós pudermos manter esse cliente conosco, fazendo um bom atendimento, atentando às necessidades ou futuras necessidades, acredito que a empresa pode se destacar até mesmo frente à concorrência. E como você acha, Liliane, que é possível, já que você também leciona este conteúdo, como é que você consegue, Liliane, engajar a sua equipe, preparar a sua equipe para gerar este ambiente acolhedor, para que finalmente ocorra esse pós-venda satisfatório, essa fidelização? Interessante que, olha só, a pergunta que você está me fazendo é extremamente oportuna, porque há alguns dias eu até fiz, conversando com a minha equipe, porque eu não só presto feedback do trabalho deles, mas há alguns dias eu resolvi perguntar: por que vocês acham que eu engajo o trabalho de vocês? Eu gostaria de um feedback agora da equipe, para mim. Então, assim, não é só eu mencionar os pontos fortes e fracos da equipe, mas eu queria escutar. E aí foi surpreendente porque acabou coincidindo com aquilo que eu realmente pratico, que eu acho que antes de mais nada nós precisamos ser o exemplo. Então, como que eu vou vender a minha ideia se eu faço totalmente ao contrário?
né? Então, antes de mais nada, eu procuro ser o exemplo, mesmo em alguns momentos a gente, às vezes, está distante por causa de uma reunião ou por conta desse trabalho híbrido. Então, mesmo assim, eu faço questão de me aproximar, ainda que remotamente. Então, eu sempre tenho contato com as minhas equipes e acredito muito que a forma de falar, a forma de você passar as orientações, o conhecimento, né, com paciência, com cautela, observando, né, as particularidades e dificuldades de cada membro dessa equipe. Eu acho que isso tem ajudado bastante. E também a questão de verificar quais são as melhorias, dar esses feedbacks. Então, acredito que a gente pode inspirar muito com o nosso exemplo. Então, de mostrar que nós confiamos em cada membro da equipe, independente das virtudes, mas também aceitando determinados defeitos, e que a gente possa, né, ajudar essa pessoa a trilhar seu caminho profissional, mas também se aperfeiçoando a cada dia. E Liliane, me diz uma coisa, você também, enfim, a Liliane, ela é professora, mas ela também é gestora, tá certo? Ela não é só, ela não integra só o corpo docente. Ela, dentro da organização, ela é gestora de equipes. E eu te pergunto o seguinte, Liliane, tem muitas pessoas que dizem que todos no mundo têm uma vocação, que Deus ele é profundamente generoso nos talentos e nas vocações. Todo ser humano ele tem um talento. Você acha que o bom gestor é aquele que dedica o seu tempo a identificar os talentos, as vocações dos seus subordinados e estimula esses talentos? Com certeza, é aquilo que eu falei sobre as virtudes e até alguns ajustes que as pessoas precisam fazer. Então eu procuro ensinar todos os processos para todos os membros da equipe. E aí, para que primeiramente todos saibam desenvolver a tarefa. E aí, a partir daquilo que cada um desenvolve, a gente consegue verificar quais são as tarefas, as atividades que as pessoas se sobressaem, e aí eu procuro valorizar isso e focar mais naquilo que a pessoa sabe fazer de melhor, mas também ensinando aquilo que ela precisa desenvolver. Então, às vezes, ela nem mesmo sabe que tem um talento, mas motivando diariamente, acreditando, prestando essa confiança, mostrando que a pessoa também é capaz de fazer, se ela tentar, porque também depende muito da pessoa. A pessoa tem que ser protagonista, né? Não é sempre, não são sempre os fatores externos que vão ajudar as pessoas, mas também a gente querer ser protagonista. E tem que vencer os medos, né, Liliane? Porque tem muitas pessoas que elas se escondem atrás dos seus medos. E às vezes elas criam medos desnecessários. Ela fica se escondendo atrás daquilo, né? E existe até uma certa limitação para o trabalho de um gestor. Ele não vai conseguir resolver tudo. Então as pessoas elas têm de ter também essa força de vontade de vencer o medo, dar a cara a tapa, que faz parte da vida. Você não cresce sem dar a cara a tapa. E se eventualmente surgirem críticas, feedbacks, puxões de orelha, isso faz parte, é bom para o seu crescimento, não é isso? Sim, e tem uma coisa interessante que eu costumo dizer para os meus alunos, né, que a todo momento nós estamos negociando e vendendo, seja negociando uma folga com o nosso gestor, seja negociando um final de semana com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu companheiro, com a sua companheira, seja negociando até mesmo com os nossos filhos, né? Eu tenho um filho de 11 anos, então eu sei também o que é negociar com as crianças. Então, a todo momento nós estamos fazendo uma venda e relacionando aos alunos, eu digo que nós precisamos aprender a nos valorizar e acreditar na gente mesmo, porque como que nós faremos uma entrevista, por exemplo, profissional, se eu não acreditar em mim mesma, naquilo que eu consigo, naquilo que eu posso desenvolver. Exato. Então, eu falo para os nossos alunos que, primeiramente, a gente precisa fazer um trabalho com a gente mesmo de acreditar no nosso potencial. Porque como que eu vou vender a minha ideia, o meu trabalho profissional, né, se eu não acreditar nas coisas que eu digo sobre mim mesma?
Então isso é uma coisa que eu reforço bastante. Acredito que a gente é negociador e vendedor a todo momento, em todos os papéis, seja profissional, a gente está pessoal. sempre se vendendo. Sempre se Pra vendendo alguma no bom coisa, sentido, não é? É verdade. Como que você consegue fidelizar um cliente no mundo digital, já que é tão fácil ele ir para um outro lugar? Acredito que hoje em dia, com essa inovação, com a questão da evolução digital, nós temos também ferramentas, né, de inteligência artificial que podem ajudar os empresários, os empreendedores, mas acima de tudo, pessoas precisam estar atentas aos clientes, aos consumidores que passam pela loja. Você sabe que esses dias, Liliane, você me fez me lembrar de uma outra entrevistada que eu tive aqui, que é uma empresária chamada Rose Benedetti. E ela é uma empresária do ramo de moda. Ela criou uma linha de semijoias e ficou famosa no Brasil inteiro, fez muito sucesso, teve inúmeras lojas. E ela conta que o início da trajetória dela foi muito desafiador, porque foi o marido que emprestou um dinheiro para ela comprar alguns matéria-prima, produzir essas semijoias, tá certo? Essas bijuterias e esses acessórios e sair vendendo. E um belo dia, ela estava aqui no Brasil, aqui em São Paulo, toca o telefone, era nada mais, nada menos que o Yves Saint Laurent, convidando-a para ser a representante da marca na área de acessórios aqui no Brasil. Falando francês, a ligação lá de Paris, e chamando ela para ir à França para conhecer a marca, para ver se ela se adequava àquela situação toda. Ela, na hora, tremeu, mas ela pensou o seguinte: bom, olha só o meu privilégio, olha só a oportunidade batendo à minha porta. Ele poderia ter ligado para N pessoas, ligou para mim. Eu não tenho o direito de me esquivar disso aí. Eu não tenho o direito de ter medo, eu preciso ir enfrentar, porque se ele ligou para mim, eu tenho um valor. Exatamente. Então eu tenho que dar chance, eu tenho que dar essa chance ao sucesso. E tem que fazer por onde? Você concorda com ela? Com certeza, com certeza. E também, se não arriscarmos, quer dizer, o não a gente já tem. Se não arriscarmos, como vamos saber se poderíamos ser bem-sucedidos ou não? Claro. Liliane, um outro aspecto importante, e a gente já indo aqui para o finalmente do nosso programa, porque quando o assunto é bom, quando a conversa é boa, passa muito rapidamente. Até o Einstein dizia, o tempo é relativo, né? Mas com o mundo digital, o consumo digital, o e-commerce, o atendimento mudou drasticamente, que as pessoas elas compram um clique, né? A própria Luiz Helena Trajano, que é uma mestra aí do varejo brasileiro, e que é muito ligada aqui à Faculdade de Comércio, ela diz o seguinte: no passado, você tinha que ter uma preocupação primordial, preocupação primeira é com o consumidor, com o cliente. Porque se ele não for na sua loja, se ele não se dirigir à sua loja, for no concorrente, ele demite do diretor até o cargo mais baixo. Mas hoje é muito mais difícil porque o consumidor dá um clique, ele muda de site e compra no outro. Então, com base nisso, partindo dessa premissa, como que você consegue fidelizar um cliente no mundo digital, já que é tão fácil ele ir para um outro lugar? Acredito que hoje em dia, com essa inovação, com a questão da evolução digital, nós temos também ferramentas, né, de inteligência artificial que podem ajudar os empresários, os empreendedores, mas acima de tudo, pessoas precisam estar atentas aos clientes, aos consumidores que passam pela loja, de repente até mesmo oferecendo apoio, ajuda, o suporte mesmo, claro, porque ele vai se sentir acolhido, mesmo que seja no ambiente digital, ele vai sentir que ele não está sozinho, que ele sim, tem um acolhimento, e aí, consequentemente, ele vai confiar um pouco mais naquela loja, naquele passou ali na loja virtual, e aí iniciar mesmo a trajetória do Customer Experience, que de repente trabalhar com o encantamento do cliente, mas como? Usando as ferramentas principais, que são a tecnologia, a inteligência artificial, mas atrelada ao recurso humano, que as pessoas entrarem em contato, oferecerem o apoio, o suporte.
de repente até no decorrer de uma conversa, de uma negociação, identificar até mesmo necessidades que nem o cliente possa parecer que sabe naquele momento. Mas aí é uma forma de ele se sentir que falou assim, poxa, essa empresa está de olho em mim, sabe o que eu quero, tem pistas sobre mim, como que eu posso comprar, as nossas preferências. Então é uma empresa que já ganhou um pontinho a mais. E quando a gente trabalha isso no mundo digital, os clientes viram até o brand lover, né? Que os amantes das marcas. Sim. E são até defensores das marcas. Porque a experiência é o que conta, né, Liliane? A experiência é tudo, né? Agora, tem um ponto importante aqui sobre esse assunto ainda, Liliane, que é o seguinte. No ambiente digital, as pessoas elas passaram a ficar muito mais exigentes com o tempo, com o timing, certo? Então você compra e você quer receber no mesmo dia, tá certo? O prazo logístico, o prazo de entrega tem que ser cada vez mais rápido, não é? Então é um grande desafio para o empreendedor de hoje prestar um atendimento com atenção, com esse calor humano e com rapidez. Exatamente, porque além do atendimento humano, nós temos os processos que, como qualquer outro negócio, como qualquer outra empresa, são várias áreas que precisam se comunicar, prestar o apoio umas às outras. Então, assim, como integrar todo esse processo com a comunicação, com o atendimento ao cliente, assim, não é uma tarefa fácil, confesso que é desafiador. Mas a gente não pode, a gente precisa agir rápido, verificar como que a gente pode melhorar e pensar, fazer um brainstorming com todas as áreas, de repente. Claro. Liliane, finalizando o nosso programa, agora de fato a última pergunta, eu queria saber de você o seguinte, já tendo lecionado para tantas pessoas, preparado tantos jovens de idade ou de espírito, hein? Que eu acabei de aprender num outro programa que a gente gravou, que juventude tem a ver com o estado de espírito, tá certo? E sendo gestora também de equipes, quais características que você reputa como sendo fundamentais no profissional de hoje? Bom, acho que fundamental o conhecimento técnico. O que é o conhecimento? O tal do hard skills, que é justamente fazer um curso de graduação ou de pós-graduação, que é para se aperfeiçoar nessa parte técnica. Então, seja fazendo um curso da faculdade, um curso de pós, estudando línguas, né? Então, conhecimento técnico, mas acima de tudo, também trabalhar as competências comportamentais, que são as famosas soft skills. Então, gerir conflitos, porque pessoas pensam diferente, agem de forma diferente, mas como concatenar tudo isso com equilíbrio? Ter equilíbrio emocional, buscar, né, constantemente o equilíbrio emocional, empatia, alteridade. Eu acho que essas são as características fundamentais para a gente poder ter um bom profissional no mercado, porque hoje em dia não basta também ter só hard skills, né? Muitas pessoas, existe uma pesquisa que diz que funcionários, colaboradores com um nível elevado de hard skills simplesmente foram desligadas das empresas por falta de soft skills, ou seja, não conseguiriam trabalhar em equipe, resolver conflitos de forma pacífica, o respeito à opinião diferente, mas que ela vai estar ali, então a gente precisa saber lidar com isso, né, e tentar se colocar no lugar do outro, porque como que nós agiríamos, né, se estivéssemos no papel, no lugar do outro. Sim, perfeito. Bom, vocês verificaram que a Liliane, de fato, ela é uma especialista em matéria de atendimento ao cliente, de pós-venda, fidelização. Tudo isso integra o que se chama hoje de experiência do consumidor. E podem ter certeza, mais importante do que vender é fidelizar a venda, não é, Liliane? Sim. E vocês tiveram aqui algumas lições de uma especialista na área e que vem criando uma trajetória acadêmica incrível, como eu disse no início desse programa. Os alunos sempre estão a homenageando, a reverenciando, porque de fato a Liliane, ela transporta esse cabedal dela técnico, transporta isso para a conduta de vida dela, sempre feliz, sempre cativando as pessoas com simpatia e não por outra razão que é uma profissional
reconhecidamente competente e admirada por todos. Liliane, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por compartilhar sua sabedoria com o nosso público. Espero que você volte em outras oportunidades. Eu que agradeço e agradeço também ao seu público por nos ouvir aqui mais uma vez. Obrigada. Muito bem. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.